Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus, como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados. Só que a gente precisa entender uma coisa: os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e
para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva, eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa, eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade, isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém?
Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar e eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo Teu Espírito Santo, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência.
nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto. Que o deserto não é a nossa morada. A nossa morada é ao lado do Senhor, na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. E eu quero aproveitar esse momento aqui para convidar você para o nosso encontro de casais. Se o seu casamento tem passado por um tempo de deserto, eu convido você a vir participar desse encontro. Talvez você esteja já no momento em que você desistiu do seu relacionamento conjugal, da sua família. Não desista. Deus tem um propósito nessa crise. Deus tem um propósito nesse deserto. Deus pode restaurar a sua vida. Nenhum deserto é tão grande que não pode ser alcançado pela misericórdia de Deus. Você não está sozinho diante dessa dificuldade. Deus tem planos e sonhos para você e para sua família. Amém? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um número de WhatsApp. Se você precisa de ajuda em relação ao seu casamento, mande uma mensagem aqui para esse número de WhatsApp. Eu queria muito que você viesse participar do nosso encontro de casais. Mas independente de você participar ou não, eu quero que você conte com a minha intercessão sobre a sua vida, sobre a sua família. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus.